Olá, muito bom dia. Relacionar-se com uma pessoa, seja entre amigos, com colegas de trabalho, sem vínculo emocional, já é complicado. Agora imagine quando há sentimento, amor ou paixão, ou quando um dos envolvidos na relação se sente poderoso, autoritário, o mais capaz, o mais bonito, o melhor e quer controlar a vida do outro. É provável que você conheça alguém que já viveu uma situação assim ou que está sofrendo com um parceiro ou parceira que age desta maneira. Casos assim estão se tornando corriqueiros em nossa sociedade. São relações em que há agressões físicas, verbais e ou psicológicas. Ponto de vista deste sábado traz como tema o relacionamento abusivo. Será que você está vivendo uma situação parecida? Nossas convidadas são duas psicólogas que têm cuidado de muitas mulheres e homens em situação de abuso. São elas Emir Daiane Silva Viana e Anne Gabriele Brito. Mas será que é fácil sair de uma relação abusiva? E quando o abusador é alguém de destaque, alguém conhecido e famoso? E o que se deve esperar da família? Será que a situação financeira impede muitas mulheres de pôr um ponto final da relação? Ou é o medo de morrer? Anne e Emir, olha, muito obrigada por participarem do programa de hoje. E eu começo pedindo que vocês possam explicar para quem está nos acompanhando em casa quais são os sinais de que um relacionamento ele está começando a ficar abusivo. Um dos primeiros sinais é o afastamento dessa pessoa do seu meio social. Ela perde o contato com as relações interpessoais, com as relações parentais e fica inclusa, estando bem aparentemente que ela está sendo vítima de uma situação constrangedora. E por não querer se mostrar, não querer se expor, ela prefere se excluir desses ambientes. Mas o que mais que a gente pode dizer? O abuso, ele pode ser de vários cunhos, né? Ele pode ser físico, né? Quando, de fato, o abusador não é abusador na via sexual. E sim do abuso, sendo ele físico, que seria a questão mesmo do chegar a cometer, bater na pessoa, na mulher. Pode ser também emocional, né? Que seria esse abuso, de fato, psicológico, né? Ou até o abuso verbal. Quando a gente fala o abuso, o físico todos nós sabemos, né? É aquele empurrão, é aquele tapa que bate ou que esmurra. O verbal e o psicológico, eles se aproximam um pouco. O verbal são as palavras, né? Os palavrões que ele ou ela, né, acabam xingando. Mas essa pressão, esse abuso psicológico, como é que a gente pode definir? O abuso psicológico, né, ele vem muito dessa questão sedutora, né? O abusador, geralmente, ele não tem noção de que ele está cometendo um abuso, de fato, né? Geralmente, o abusador, um dos traços do abuso é que um dia ele já foi cometido também esse abuso para com ele, né? Então, muitas vezes, esse abuso ele se torna até um espelho de algumas relações que ele já teve no passado. Por exemplo, pode ter sido um abuso causado até pela essa figura parental mesmo, né? Essa figura de pai com a sua mãe. E ele acaba reproduzindo para essa mulher esse abuso, né? O abuso verbal mesmo podem ser palavras mais firmes, mais duras, no sentido de merecimento. Você é burra, você não sabe fazer as coisas, fulana faz melhor do que você. Está muito feio, está muito gordo, ou alguma coisa nesse sentido, é agressão verbal, não só os palavrões. Exatamente, né? No caso, o verbal, ele se torna muito no sentido de você não é suficiente, né, para mim. A questão também do domínio da situação, né? O homem, ele gosta de ter o domínio da situação. Então, ele acaba agredindo essa mulher verbalmente no sentido de tentar fragilizar ela cada vez mais, porque um dos perfis do abusador é trazer essa questão da fragilidade dessa mulher. Então, ele busca sempre a questão da mulher como vítima, né? Ele acaba se vitimizando para poder seduzir essa mulher nesse jogo dele. Então, ele acaba dizendo, você é burra, você não presta para nada, você não serve. Não, né? Sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, não sabe cuidar dos filhos, não sabe cuidar da casa, não sabe cozinhar, não sabe fazer nada. Se não fosse eu, você não seria nada, você não era nada antes de mim. Fui eu que tornei você dessa forma.
né? A questão também financeira, né? Então vai englobar várias situações. A emocional já é um pouco diferente, né? Ele pode fragilizar ainda mais essa mulher. Em qual sentido, né? No sentido de dizer, você engordou, questão sexual mesmo, você não me satisfaz mais sexualmente, fragilizando sempre, pontuando aqueles pontos que ele já sabe que são de fragilidade daquela mulher e pontuando ainda mais, né? Mexendo assim com esse seu ego e trazendo mais ainda essa questão da fragilidade, para ele ter o quê? Domínio de toda a situação. E geralmente esses perfis são bastante egocêntricos, né? Eles trazem isso do meio que de onde eles vieram, né? Do meio de origem, a família. Geralmente o abusador vem de lá, lares abusadores, né? Então eles escolhem minuciosamente suas vítimas, pessoas generosas, pessoas sensíveis a ser convalescentes à dor, né? Pessoas que têm um ponto frágil, né, na sua personalidade, que se tornam vítimas frágeis para ele, né? Então ele toma conta dessa situação para que você não possa fugir, porque o explorado, no caso, ele vai se colocar como atrelado a essas questões de manipulação que ele faz com que a pessoa fique nesse lugar. Mas como é que ou a mulher ou o homem vai poder perceber? Poxa vida, eu já ouvi dessas várias frases que foram colocadas ainda há pouco aqui, que o meu marido ou a minha esposa eles já falaram isso para mim, né? Mas será que eu estou sofrendo esse tipo de abuso? Não estou? Isso significa que quando essas frases, essas situações são repetitivas, acontece todos os dias, sempre? Na verdade, a pessoa que está sendo abusada emocionalmente ou verbalmente, fisicamente, ela não se vê dentro de uma relação abusiva, né? Ela acredita que ela está numa relação tóxica, porém ela não se vê como vítima, de fato. Ela acredita que existe algum desajuste no seu relacionamento. Por quê? Porque o abusador, nessa pessoa que está fazendo esse tipo de abuso, ele faz o quê? Ele acaba trazendo para essa mulher uma certa fragilidade nele. Ele diz o que para ela? Logo após fazer uma questão de um abuso, seja ele verbal, físico, emocional, ele acaba trazendo, quando ele vê que atingiu ela, ele acaba fazendo o quê? E ela quer sair dessa situação, ele acaba fazendo o quê? Ele pega essa mulher para si e diz assim para ela, eu preciso de você, eu te amo. Ele começa a fazer várias promessas de mudanças, que ele vai mudar. Me perdoe, vou mudar. Me perdoe, eu Nunca preciso mais vou de fazer isso. Exatamente. Eu preciso de você, você precisa me ajudar, só você vai conseguir me ajudar. Então ele traz muito esse discurso, né, para tentar seduzir essa mulher para ele poder ter o domínio da situação. E para que ela não enxergue a situação onde ela está inserida, né? Como se fosse uma venda, né? Ele vem com esse mecanismo de sedução para tirar ela, né? Retificando, para que ela enxergue a realidade. Então ele bate, mas depois ele amacia para que ela continue atrelada nessa relação abusiva. Esse tipo de relacionamento está se tornando cada vez mais comum? Muito, né? Nós, como profissionais da área, né, temos, né, até na nossa prática, né, profissional, vários casos, né, de pessoas que buscam nossa ajuda porque estão sendo vítimas desse tipo de relacionamento. E agora, um detalhe, a maioria das vezes a mulher é a vítima, mas existem homens também que são vítimas desse relacionamento abusivo. Com certeza, porque a grande maioria são mulheres, mas existem homens também que estão atrelados a situações abusivas, tão quanto as mulheres. Elas são aqui mais fortes, elas são autoritárias, como acontece em alguns casos com o homem? Sim, elas vão dar a esse homem, né, na sua necessidade, na sua fragilidade, o que eles não têm, né, geralmente no seu seio familiar, mas de uma forma nociva. E como é que é essa pessoa que está num relacionamento desse, que passa por tudo isso no dia a dia, mas não se acha vítima? Aliás, talvez ela não tenha nem consciência de tudo que está acontecendo, ou ela acaba se achando que realmente eu não presto para nada, eu não sei cozinhar, não sei lavar, não sei passar, fulano é melhor do que eu, porque ela está sempre ouvindo isso do companheiro, ou vice-versa, ele de alguma forma está sempre ouvindo da mulher, você não consegue um emprego, né? O que é muito comum, né? Nessa época de desemprego, de problema na economia. Mas aí o seguinte,
Qual a alternativa? Qual a saída? Quando que ela consegue enxergar o que está acontecendo? Quando ela começa, né, principalmente a deixar suas atividades laborais, de deixar de ter esse relacionamento interpessoal, não só com os familiares, mas com os amigos, né, quando ela se vê realmente encurralada. E quando isso também começa a respingar no corpo, né, em uma depressão, em uma dermatite atópica, é quando ela começa a perceber. A gente colocou nas redes sociais essa semana essa pergunta, né, de relacionamentos abusivos, se as pessoas conheciam alguém, ou você sabe quando que um relacionamento é abusivo. Nós tivemos, por exemplo, uma das internautas respondeu o seguinte para a gente. Ela falou assim, olha, comentários depreciativos para baixar a estima um do outro, forçar o outro a fazer abertura de empréstimos ou de transferências bancárias, usando de ameaças, ser estúpido por qualquer coisa. Na verdade, o abusador, ele quer ter domínio sobre tudo daquela mulher, né? Sobre a questão financeira, sobre os filhos, né? Sobre o celular dela, sobre a roupa que ela usa, sobre o processo de trabalho, quanto tempo ela vai levar do trabalho para casa. Ele tenta desvincular muitas vezes ela desse ambiente laboral, né, para que ela fique o quê? Cada vez mais dependente dele. Dependente financeiramente, emocionalmente. Ele quer a questão da dependência, né? Ele busca nela isso, a fragilidade. Então é dessa forma. Ele quer ela para servir a ele. Exatamente. Mas como eu havia dito antes, o abusador, ele não se vê como abusador. Ele acredita que o que ele está fazendo é o normal. Mas isso também não inocenta ele, Exatamente. Né? Porque o fato dele, por exemplo, assim, ele pode ter sido vítima no passado e hoje ele está replicando o que aconteceu com ele. Isso não quer dizer o seguinte, então você foi inocente, porque se ele não fizer só a pressão verbal ou psicológica, mas ele partir para a física, coisa que a gente acompanha nos noticiários, né? Infelizmente, no dia a dia, e não justifica o fato de que, se no passado aconteceu isso com ele, hoje ele está fazendo, né, com na verdade, a família, a esposa, a companheira? Exatamente. Na verdade, ele se vê como o quê? Como um espelho, né? Ele pega essa relação que um dia ele já teve, que ele já vivenciou, por exemplo, nessas figuras parentais, como eu disse anteriormente, e ele acaba replicando nas suas relações. Sejam ela com a esposa, com a irmã, com a mãe, com amigas. Ele realmente um traço de personalidade dele agir dessa forma. Olha, mas qual é o perfil desse parceiro ou parceira que transformou a vida dos dois numa relação abusiva? Como é a mente do agressor psicológico? A Emília ainda falou ainda há pouco, né, que o que ele faz hoje, o que ele viveu no passado, mas como sair desse relacionamento? Será que dá para deixar de ser saudável? Dá ainda para recuperar esse relacionamento? O ponto de vista volta já já. Quando o relacionamento é abusivo. Esse é o tema do ponto de vista de hoje. As nossas convidadas são as psicólogas Emir Daiane Silva Viana e Anne Gabriela Brito. O abusador é aquele que manipula, controla, provoca situações humilhantes para a vítima, a usa e a faz sentir-se mal. O que mais podemos falar do perfil desse abusador? São pessoas egocêntricas, né, que vêm de lares que as figuras parentais fazem grandes esforços, né, para suprir as necessidades deles, por um lado, e, por outro lado, minimizam suas falhas. Então, eles levam esse comportamento para a vida adulta, né, e escolhem suas vítimas, né, que geralmente são pessoas generosas, né, pessoas batalhadoras, e onde há o encaixe perfeito, né, do abusador e o abusado. Tá, de repente eu estou em casa assistindo aqui o programa e eu começo a analisar, será que meu marido é um abusador? Será que as brincadeiras que faz, aquelas coisas de ficar me humilhando, às vezes durante uma festa, na frente dos amigos, fazendo um comentário, isso é tão corriqueiro, isso já aconteceu várias vezes. Isso eu posso dizer de que a pessoa está vivendo num relacionamento abusivo ou não? O relacionamento abusivo ele é caracterizado, de fato, quando existe um abuso, sendo ele verbal, né, consequentemente,
emocional, né, quando aquela pessoa começa a se sentir debilitada, né, que no caso é o que mais provoca danos, né, porque até são alguns irreparáveis, porque a pessoa pode entrar no processo depressivo, né, e o último, que é o físico, no caso. Quando chegar a esse ponto de a agressão, no caso, né. Agora, o celular, ele hoje é um grande problema, né? É algo fantástico que surgiu da tecnologia, mas muitos casais hoje têm brigado e aquela coisa de controlar. Você está falando com quem? Né? Você pôs senha no celular, por quê? Eu vou conferir com quem, onde você estava, que você não estava, me dê o telefone. Esse tem sido também um motivo. A questão do celular, hoje em dia o celular ele acaba sendo um aliado e um vilão. Né? Em qual sentido? Né? No sentido do rastreamento, né? Do domínio, né? Dele ver todas as conversas. Então, dentro de uma relação, de um relacionamento abusivo, tem muito essa questão do domínio do celular, de saber com quem estava falando, para onde foi, manda a localização, tem a localização em tempo real. Então, está cada vez mais fácil você identificar onde é que aquela outra pessoa está. Né? E através dessa identificação, tem a questão do domínio da situação. A pessoa o abusador, no caso, ele quer ter total domínio do que aquela outra pessoa está fazendo. Então, o celular é um objeto que vai ajudar, auxiliar ele a ter esse domínio. É quase um controle absoluto. O que ela faz, o que a pessoa faz, onde está, a cada minuto do dia. Exatamente. Agora, tem como recuperar, salvar uma relação dessa? Assim cometida numa relação dessa, né, a pessoa tem que procurar o apoio da família, primeiramente, ou de figuras próximas, né, que ela se sinta, né, acolhida, e depois procurar um apoio individual, né, um trabalho pessoal, para que ela comece a recuperar, né, essa personalidade que foi tomada, que foi roubada. Ela perdeu o individual. Isso, né? Ou o homem ou a mulher, eles têm que ter consciência do que está acontecendo, porque muitas vezes o que ele colocou anteriormente, de que ele chega ou ela chega, não, eu não vou mais fazer isso, eu vou mudar, e você acha que vai começar, né, que zerou, que apagou o que aconteceu, e que a partir dali começa uma nova fase, uma vida de paz. E daqui a pouquinho acontece tudo de novo ou acontece pior. Para poder recuperar, tem que ter consciência de tudo que está acontecendo. Um gatilho principal para essa tomada de decisão, né, é a agressão física. Quando esse relacionamento abusivo chega a esse ponto, né, então a pessoa percebe que não tem mais para onde ir. Né, então ela procura ajuda dessa forma que ela teve, né, desse último empurrão. Ou ela vai ficar nesse lugar, ou ela vai ter que tomar uma decisão. Então, o apoio individual a essa pessoa é importante, porque ela vai reconstituir essa personalidade que ela perdeu através desse relacionamento abusivo. Muitas vezes o pedido de ajuda só ocorre quando acontece essa agressão física. Agressão física, né? Mas na realidade já vinha-se numa agressão psicológica, a autoestima, a pessoa assim, já está acabada há muito tempo. Envelheceu em pouco tempo, né, por conta de todas as pressões que vinha sofrendo, ou por parte do companheiro ou por parte da companheira. Na verdade, a agressão física é a questão de maior ponto, né? Quando chega na questão física, mesmo da agressão física, significa que essa pessoa já vem passando um bom tempo por uma agressão verbal e uma agressão também psicológica, né? Então, é importante, né, essa pessoa buscar apoio, principalmente da família, né, dos amigos, né, para o quê? Para se fortalecer. Né? E um acompanhamento psicológico, ela vai entrar nesse sentido, né, de fortalecer esse ego, de compreender, dar um novo significado, né, ressignificar esse processo, esse casamento, porque a pessoa que está sendo participando dessa relação abusiva, ela não entende que ela está passando por um processo de abuso emocional, físico ou verbal. Porém, ela compreende que algo não está certo dentro desse relacionamento, que algo está desajustado. Né? Então, ela acredita que ela está vivendo uma relação tóxica. Então, muitas vezes, existem muitos sinais. Né? Por exemplo, as amigas começam a dizer afastamento, começam a pontuar várias ocasiões que começam a acontecer e a pessoa se depara com essa situação. Mas quando a família, por exemplo, não apoia, ou então diz assim, não chegou ao ponto ou do homem ou da mulher sofrer alguma
agressão física, mas só psicológica e que isso está perturbando, não aguento mais, só me humilha na frente de todo mundo, nada do que eu faço está bom, está certo, está correto, tudo errado. E que você busca auxílio na família e a família não consegue enxergar nisso e diz que é coisa da sua cabeça. Né, que você tem que pense nos seus filhos, pense na sua casa, pense no que vocês construíram até agora, e a pessoa se fica, eu não tenho o apoio da minha família porque ninguém consegue enxergar o que eu estou passando. Se a pessoa já tem essa visão, essa consciência que não está bem, né, então, independente da família, se ela se vê numa situação de vulnerabilidade, ela tem que buscar um apoio individual, independente do apoio familiar, para resgatar essa individualidade perdida. Esse apoio aonde? É procurar o quê? É a polícia, mas a polícia a gente só vai em caso de agressão. Vamos procurar um psicólogo, uma terapeuta, alguma instituição que trabalhe, porque ela precisa de ajuda para poder sair disso, para não chegar ao ponto de eu devia ter procurado. Pronto, porque 2, 3 dias depois eu fui espancada, fui agredida, sofri uma tentativa de homicídio, né? Ou se não, quando de fato ela não acaba morrendo, né? De uma briga, que perde a cabeça ou vice-versa. Geralmente, a pessoa que está sendo abusada, né, emocionalmente, ela é a última pessoa a se perceber dentro dessa situação. Né? Então, ela já é avisada pela família, pelos amigos, porque observam o comportamento de fora. Isso também, de quem está de fora está enxergando e alertando. Porém, ela não se vê como vítima. Por quê? Porque o abusador, ele envolve essa mulher, ou essa mulher envolve esse homem, né? Em quê? No processo de sedução. Né? Ele traz para ela essa questão da necessidade que ele tem dela, que ele precisa dela. Então, ela se sente responsável por essa outra pessoa. Ela acredita que ela precisa, sim, ajudar esse abusador. Porque é característico dela essa personalidade, né? De generosidade, de ser empática, a situação da dor do outro. O que essas vítimas, sejam elas homens ou mulheres, costumam dizer? Vai passar, é uma fase, ele vai melhorar, é uma crise, né? Mas a crise nunca acaba, isso a tendência é piorar. E a situação fica mais complicada ainda, chegando ao ponto de uma agressão física. Quer dizer, ou vai passar, ou vai melhorar, não perturbe seu pai, então deixe sua mãe, ela está com um pouco de dor de cabeça, ela vai dormir cedo, não faça barulho. Essas frases, essas coisas corriqueiras assim, é um sinal de que alguma coisa muito séria está acontecendo. Com certeza. Então, assim, não é só frases de efeito que vai lhes tirar dessa situação, é a mudança comportamental, né, que você tem que modificar. A mínima mudança do seu comportamento, que vai ser só seu, vai te levar a uma evolução, a sair desse relacionamento abusivo. E principalmente você tem que ir para um processo terapêutico, né, no sentido de você começar a mudar as suas emoções, você se perceber, dar um novo significado à sua vida, para após isso existir uma mudança comportamental. Ou seja, buscar ajuda na família, buscar ajuda nos amigos, ou buscar ajuda até numa questão de uma polícia, né? Poder denunciar essa pessoa. Igreja, porque de repente você pode estar, uma pessoa pode estar vivendo tudo isso, precisando de ajuda, mas não sabe, não tem um acesso a um psicólogo, não sofri uma agressão, porque se eu for contar o que eu estou passando numa delegacia, vão rir de mim, né? Porque eu não fui agredida fisicamente. A família, às vezes, não vai entender, ou a família está dizendo que é frescura da minha cabeça, que eu tenho que pensar nos meus filhos, que eu tenho que suportar tudo, né? Porque senão eu vou viver do quê? Porque, no caso das mulheres, enquanto vítimas, muitas dependem, né, financeiramente dos maridos. Eu queria colocar aqui o seguinte, uma internauta escreveu, né, respondendo a nossa pergunta, disse o seguinte, que o relacionamento dela é exatamente assim, abusivo. E ela quer se livrar, mas não sabe como. O que ela deve fazer? O primeiro ponto ela já colocou, que ela está compreendendo que ela está vivendo sim num relacionamento tóxico e que ela está sendo abusada de alguma forma. Né? É importante, né, ela tentar buscar um suporte emocional, né? Tentar ver se ela consegue, de fato,
procurar uma terapia. Tem muitas faculdades que proporcionam também programas de terapia com baixo custo, ou então até hospitais também. Né? Então, assim, é importante primeiro ela buscar esse processo emocional para ela fazer o quê? Ela se estruturar enquanto pessoa para depois ela começar, de fato, a tomar as atitudes necessárias. Quer dizer, o primeiro passo, ela já deu o que é importante, é você ter consciência do que está acontecendo. E o abuso aqui, ela não explicou, não colocou os detalhes, mas ele pode ser aquele psicológico, né? De que você não sabe fazer nada, tu não aprende mesmo, né? Quantas vezes eu não lhe avisei e você não obedeceu? Né? É como se fosse uma punição. Né? Eu te dito as leis, eu quero que você se molde às minhas regras, mas você, por mais que eu te avise, que eu fale, você sempre vai regredir, você sempre vai burlar, vai fazer do contrário que eu estou lhe pedindo. Então, você vai ser castigada por isso. Ou então, o nosso filho está vivendo isso, está acontecendo isso, se envolveu com drogas ou com quem... A culpa é sua, porque você não soube educar, porque você não soube fazer isso. Independente dele como pai, da responsabilidade dele, que ele tem que estar presente também. A responsabilidade não é só a mãe, né? Mas essas coisas são corriqueiras. Quer dizer, o primeiro passo, no caso dessa internauta aqui, pelo que ela escreveu, o depoimento dela, ela já deu que é você ter consciência. Né? Exatamente. A quem fazer. Se a família não deu apoio, se ela, se de repente não tem parentes, né? Não tem parentes na mesma cidade onde mora, se não tem amigos, ela vai procurar o quê? Um psicólogo, um terapeuta, alguém que possa ajudá-la, orientá-la a saber o que fazer. A grande questão ainda nossa, né, principalmente das mulheres que estão sendo vítimas dessa situação, é cultural. Né? A nossa sociedade é muito machista. Então, assim, você vem de lares machistas, você vem de figuras parentais machistas, então o meu companheiro também vai perpetuar isso, e como é uma grande questão também cultural, fica mais difícil. Mas a simples percepção daquele relacionamento que você está vivendo não está saudável já é um grande passo. Um grande passo. E a gente tem que acabar com isso. Relacionamento amoroso tem que ser assim, né? De amor, de companheirismo, aquilo que a gente imagina que não é conto de fadas. Tem que ser a realidade. O nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, mas eu queria deixar um contato para quem precisa de ajuda, ou quiser tirar dúvidas. Emílio, um telefone de contato? Vocês podem me procurar no 98881-3217. Anne? 9901-9215. Ok. Gente, o Ponto de Vista está terminando. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente espera poder ter ajudado um pouquinho a você que está em casa. No próximo sábado, nós estaremos de volta às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Gente, aproveitem o dia de hoje, o sábado, aproveitem o domingo, curtam a família, se respeitem e a gente se encontra no próximo final de semana. Até lá!